A história da combustão humana espontânea tem fascinado e aterrorizado a humanidade durante séculos. Este fenômeno, no qual um corpo humano parece se acender sem uma fonte externa de fogo, foi objeto de muitas teorias e especulações. A seguir, exploraremos alguns dos casos mais impactantes de combustão humana espontânea, examinando tanto as evidências quanto as teorias que tentam explicar esses eventos misteriosos. Caso 1. O estranho destino da condessa italiana. No dia 15 de março de 1731, a condessa italiana Cornélia Zangari Bondy, de 66 anos, foi encontrada morta em seu quarto. Naquela noite, a condessa havia estado consumindo álcool e usando tinturas de cânhamo para aliviar suas dores musculares. No dia seguinte, sua empregada foi checar por ela quando não acordou na hora habitual. O que encontrou foi aterrador. O quarto estava coberto de fuligem e os móveis estavam cobertos por uma grossa camada de resíduos negros. No entanto, o que mais chocou a empregada foi a descoberta de um monte de cinzas e alguns fragmentos de ossos, que eram tudo o que restava da condessa. A apenas 3 pés da cama. Ao lado das cinzas havia apenas uma lâmpada de óleo vazia. Este caso, que deixou atônitos os contemporâneos da condessa, foi objeto de estudos posteriores. Sem uma explicação natural à vista, muitas pessoas da época acreditavam que se tratava de um castigo divino ou uma obra do diabo. No entanto, 15 anos depois, o poeta local Paul Halley introduziu o termo combustão humana espontânea, sugerindo que esse fenômeno ocorria quando uma pessoa se incendiava sem nenhuma fonte externa de fogo. Alguns até teorizavam que o fogo se originava dentro do corpo do indivíduo. Mais de um século depois, os médicos vitorianos começaram a propor que a causa desse fenômeno não era sobrenatural, mas estava relacionada ao consumo excessivo de álcool. Argumentavam que os bebedores inveterados poderiam se tornar mais inflamáveis devido à combustibilidade do álcool. Apesar dessas teorias, a combustão humana espontânea continua sendo extremamente rara, com apenas cerca de 100 casos potenciais documentados ao longo da história. Mesmo a ciência moderna não conseguiu fornecer uma explicação completa para nenhum desses casos. Caso 2. O enigma de Helen Conway. Outro caso notável ocorreu no dia 8 de novembro de 1964, em um subúrbio da Filadélfia, onde vivia Helen Conway, de 51 anos. Naquela manhã, por volta das 8h15, Helen pediu à sua neta que lhe trouxesse um isqueiro do andar de baixo para usar em seu quarto no segundo andar. Helen era uma fumante inveterada e costumava acender cigarros enquanto se sentava em sua cadeira. Sua neta atendeu ao pedido, permanecendo com ela brevemente antes de voltar para baixo. 12 minutos depois, um vizinho notou chamas saindo do quarto de Helen. Ele correu para ajudar, mas o calor do segundo andar era insuportável. Então chamou os bombeiros. Eles chegaram em 6 minutos, mas nesse curto período de tempo, o corpo de Helen havia ardido quase completamente. Este fenômeno é particularmente desconcertante, uma vez que a cremação de ossos em cinzas tipicamente requer de 2 a 3 horas a temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. No entanto, apenas a cadeira de Helen havia se queimado. Nada mais no quarto foi afetado. Os bombeiros e a polícia não conseguiram explicar o que aconteceu com Helen. Foi uma combinação extremamente rara de circunstâncias e condições específicas, sem nada misterioso envolvido? Ao longo dos anos, muitos especularam sobre a possibilidade de que esses eventos sejam o resultado de doenças, condições ambientais ou até mesmo fenômenos químicos desconhecidos. A combustão humana espontânea continua sendo um tema de debate e especulação. Os casos da condessa Zangari Bondy e de Helen Conway são apenas 2 exemplos dos muitos que foram documentados ao longo da história. Embora alguns tentem encontrar explicações racionais para esses eventos incomuns, o mistério persiste. É importante ter em mente que, apesar da natureza intrigante desses casos, a combustão humana espontânea continua sendo um fenômeno extremamente raro. A ciência moderna continua investigando e buscando respostas, mas até a data, não há uma explicação definitiva. O que resta é um enigma que nos lembra da fragilidade da vida e dos mistérios que ainda nos cercam. Se você chegou até aqui, encorajo você a dar gostei e se inscrever no canal para continuar desfrutando de conteúdo fascinante como este. Seu apoio é muito importante para nós. Caso 3. O inquietante fim do Dr. John Irving Bentley. Em dezembro de 1966, o Dr. John Irving Bentley, um médico aposentado que vivia em uma pacata localidade da Pensilvânia,
tornou-se o protagonista de um dos casos mais estranhos de combustão humana espontânea, CAG. Devido a uma fratura no quadril, Bentley vivia há 19 anos com mobilidade limitada e usava um andador para se locomover. Na noite anterior à sua morte, ele foi visto vivo e em boas condições por amigos. No entanto, na manhã seguinte, um funcionário da companhia elétrica chegou ao porão de sua casa para verificar o medidor e notou um cheiro estranho, uma leve fumaça no ar e um pequeno monte de cinzas, com cerca de 30 centímetros de diâmetro. Preocupado, o funcionário subiu para o andar superior para verificar se Bentley estava bem. O que ele encontrou foi aterrorizante. As paredes do quarto estavam escurecidas pela fumaça e havia um buraco no chão. Bem na borda do buraco, o andador de Bentley permanecia intacto, mas dentro do buraco havia apenas uma parte de sua perna direita, ainda dentro do sapato. O restante do seu corpo havia se reduzido a cinzas, que se acumularam no porão. A hipótese inicial dos bombeiros foi de que o incêndio havia sido causado pelo cachimbo de Bentley, já que ele era conhecido por acidentalmente queimar suas roupas com ele. No entanto, o cachimbo foi encontrado em seu suporte, intacto. Por outro lado, no bolso de seu hobby estavam fósforos. Os investigadores sugeriram que uma brasa quente do cachimbo poderia ter acendido os fósforos, fazendo com que suas roupas pegassem fogo. O hobby parcialmente queimado estava próximo ao buraco no chão. Mas essa explicação levanta mais perguntas do que respostas. Se suas roupas pegaram fogo, por que Bentley não tentou tirá-las? Além disso, como esse fogo conseguiu reduzir quase todo o seu corpo a cinzas, algo que normalmente requer temperaturas superiores a 1000 graus Celsius por hora, em um incêndio doméstico tão localizado? Outra anomalia surpreendente foi que as pontas de borracha do andador, que estavam bem sobre o buraco, não derreteram, o que contradiz as expectativas de um fogo tão intenso. Alguns sugerem que Bentley pode ter perdido a consciência antes ou depois de o incêndio começar, e que o calor do fogo pode ter se intensificado ao derreter o chão de linóleo, criando um efeito forno. No entanto, essas teorias não explicam completamente a quase total incineração de seu corpo, nem as peculiaridades da cena. Este caso continua sendo um mistério sem solução. Caso 4. A inexplicável morte de Margaret Hogan. Um caso igualmente desconcertante ocorreu em março de 1970, em Dublin, na Irlanda, envolvendo Margaret Hogan, uma viúva de 89 anos. Devido à sua idade avançada, Margaret dependia da ajuda de sua vizinha para realizar tarefas cotidianas. No dia 27 de março, a vizinha ajudou Margaret a se preparar para dormir e a deixou sentada em sua cadeira habitual, próxima à lareira. No dia seguinte, a vizinha retornou e encontrou uma cena desoladora. A maior parte do corpo de Margaret, a cadeira e o chão embaixo dela haviam se reduzido a cinzas. As paredes estavam cobertas de uma fuligem oleosa, e uma televisão que estava a mais de 3,5 metros de distância havia derretido parcialmente devido ao calor. No entanto, surpreendentemente, o restante da casa permaneceu intacto. Os investigadores inicialmente suspeitaram que a lareira pudesse ter causado o incêndio, mas não encontraram evidências que sustentassem essa hipótese. Então, o que poderia ter causado esse fogo tão localizado e devastador? Um detalhe estranho foi o testemunho de algumas pessoas que afirmaram ter visto uma esfera de luz próxima à janela de Margaret na noite anterior. Embora essa bola de luz pudesse ser simplesmente um reflexo do fogo, alguns especularam que poderia se tratar de um raio globular, um fenômeno extremamente raro e ainda não completamente explicado cientificamente. O raio globular, que acredita-se ocorrer durante tempestades elétricas, pode gerar calor intenso e poderia ser, ao menos teoricamente, uma causa plausível para a morte de Margaret. Por outro lado, surgiram teorias mais extravagantes. Alguns sugeriram que emoções reprimidas ou estresse poderiam desencadear uma explosão interna. Outros apontam para causas como tempestades solares, bactérias intestinais que geram gases inflamáveis, ou até mesmo a intervenção de poltergeists, como propôs o escritor Michael Harrison em seu livro Fire from Heaven. De acordo com essa teoria, os poltergeists, supostos espíritos que provocam fenômenos inexplicáveis, poderiam gerar energia suficiente para iniciar incêndios. No entanto, essas ideias carecem de evidências científicas e não explicam de maneira satisfatória os detalhes desse caso. No final das contas, esses casos nos lembram que ainda existem mistérios no mundo que desafiam nossa compreensão. Seria a combustão humana espontânea um fenômeno real ou apenas um mito alimentado por coincidências e falta de evidências?
Até que a ciência possa oferecer respostas mais claras, esses incidentes continuarão alimentando nossa fascinação e temor pelo desconhecido. Espero que tenha gostado dessa incrível jornada. Inscreva-se no canal e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!